Depois de 16 meses vivendo aqui nos Estados Unidos, eu comecei a perceber algumas coisas que ninguém te conta antes de vir morar aqui. Muita gente vê os vídeos na internet, vê oportunidades, vê as coisas funcionando e acha que a adaptação aqui é simples. Mas quando você chega aqui, você percebe que existe um processo de entender o sistema, de entender as regras e principalmente entender como que você vai construir a sua vida aqui. Então hoje eu quero compartilhar com vocês 5 coisas que eu aprendi nesses 16 meses morando aqui nos Estados Unidos. E todos esses aprendizados vieram na prática, vivendo o dia a dia aqui. Uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui foi não tomar grandes decisões logo quando você chega no país. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em determinado momento eu pensei em comprar uma casa, baratear o meu custo, pensar em trocar o financiamento pelo aluguel, afinal é melhor pagar algo que é nosso do que para os outros. Mas depois de analisar melhor, eu comecei a perceber uma coisa muito importante. Eu não tinha conhecimento do mercado, não sabia como que as coisas aqui funcionavam. E como que eu ia tomar uma decisão como essa? Eu ainda não conhecia as regiões, não entendia completamente como funcionavam os serviços, os contratos, não entendia ainda o funcionamento do mercado imobiliário, não entendia a dimensão que era isso aqui, o tamanho que era essa cidade. Então eu tomei uma decisão consciente, não comprar naquele momento. Eu fui parar no Airbnb, mesmo me custando um pouco mais caro. Depois eu fui para outro, e com o tempo eu comecei a entender como é que as coisas aqui funcionam. E olhando para trás, eu tenho certeza que foi a melhor decisão que nós tomamos. O segundo ponto é crédito. O crédito aqui é extremamente importante. No Brasil, se você tem dinheiro, você consegue resolver as coisas. Aqui as coisas não funcionam dessa forma. Existe um histórico financeiro que você precisa construir. E no começo, simplesmente, você não tem. Por mais que você tenha saldo na conta, por mais que você tenha aplicação, investimento, não funciona assim. Um exemplo claro é quando você vai comprar um carro, existem vários dealers por aí que vendem o carro apenas com passaporte. Os juros são absurdos, você precisa ter cuidado. No meu caso, eu preferi fazer uma estratégia totalmente diferente. Eu fiz um empréstimo no Brasil, calcionado, com juros muito mais baixos. Peguei o recurso, converti em dólar e paguei aqui. Ou seja, eu continuo pagando financiamento no Brasil, mas o meu carro aqui está quitado. Foi muito mais vantajoso do que entrar no financiamento aqui sem histórico, com juros abusivos, juros às vezes até impagáveis. Outra coisa que a gente percebe aqui quando chega aqui, escolher onde morar pode ser uma decisão muito estratégica e muito importante. Muita gente escolhe o bairro com emoção, baseado onde tem mais brasileiros ou baseado em aparência. No meu caso, a decisão foi baseada em outras coisas. Por exemplo, a igreja que a gente estava frequentando, as terapias do meu filho, a estrutura que a família precisava no dia a dia. Foi esse o ponto principal. Então a decisão foi muito mais baseada em estrutura de vida do que apenas na preferência pessoal nossa. Outra coisa que a gente vem aprendendo com o tempo são as pequenas decisões, que fazem muito diferença no custo aqui. Por exemplo, mercado, gasolina, serviços. No começo você não sabe onde comprar, sai parando em qualquer esquina, não sabe quais são os mercados mais baratos, não sabe onde o combustível é mais barato e acredite, faz muita diferença. Mas com o tempo você vai entendendo, vai descobrindo lugares melhores, lugares mais acessíveis, vai entendendo como que você faz para economizar e isso faz muito diferença a longo prazo. E 5, a vida começa a se encaixar depois de um tempo. Talvez a coisa mais interessante desses 16 meses é perceber como que as coisas vão se encaixando com o tempo. O começo tudo parece caótico, casa, documentos, nada funciona, escola das crianças, aplicação, banco, empresa, mas tudo começa a se encaixar. As crianças começaram a se adaptar, começaram a estudar, começaram a falar a língua, você começa a entender como que as coisas funcionam, começa a construir uma estrutura aqui. E a vida começa a ganhar um ritmo, aquele ritmo que a gente tinha no Brasil. E esses foram alguns dos aprendizados que nós tivemos nos primeiros 16 meses morando aqui. Mas ainda tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Sobre empreendedorismo, negócios, vida nos Estados Unidos e toda essa jornada de construir uma vida aqui. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, porque tem muita coisa interessante que eu gostaria de compartilhar por aqui. Nos acompanhe e aguarde para o próximo vídeo. Tem muita coisa bacana sendo produzida. Então até breve.